Olha só, o Conselho Municipal de Transporte deu parecer favorável ao aumento da tarifa de transporte público, passando de R$ 3,65 para R$ 4,10. A pergunta que eu faço inicialmente para você aqui no quadro Emprego e Renda é a seguinte: qual o impacto deste aumento na vida do maceioense? Bom dia. Bom dia, Videlan. Mais de 650 mil pessoas serão impactadas aí com esse aumento. Meu Deus do céu. Você tem uma ideia, o aumento foi de 12%. A inflação fechou perto de pouco mais de 3%, né? Então foram quase 4 vezes o valor da inflação, né? Certo. Sem falar de que a gente vive num estado que é o pior estado, né, da nação em relação a desigualdades sociais e a desigualdade de renda, né? Isso aí vai pesar no bolso do trabalhador. Agora, quem é que paga essa conta desse aumento, por exemplo? Infelizmente, quem vai pagar, se a gente for olhar para os dois aspectos, né, o aspecto do trabalhador formal, aquele de carteira assinada, quem vai pagar a conta, no excesso disso aí, desse aumento, é o empresário, é o empregador. Infelizmente, esse custo vai ser todo nas costas do empregador. Já o trabalhador informal, aquele que não tem carteira fechada, o autônomo, esse vai bancar todo o aumento, né? Infelizmente, é uma notícia que a gente não queria que acontecesse, pelo menos nesse exato momento, né? Mas aqui eu queria abrir um parênteses para parabenizar o prefeito Rui Palmeira pela questão da faixa azul, né? Ela, com certeza, ela deu uma contribuição, uma contribuição muito grande, principalmente para os trabalhadores, nesses principais corredores de transporte, a Fernando de Lima, em alguns 2 ou mais 3 pontos aqui da cidade, que facilitou, deu uma velocidade maior vamos dizer assim, na ligação do trabalhador para com o seu trabalho e vice-versa, né? Mas ainda tem muita coisa a ser aprimorada. Nessa questão de destino, né, se tratando da posição geográfica, Maceió, ela não tem assim locais tão distantes assim como outras capitais, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Aqui é tudo muito próximo, mas por que o maceioense paga uma tarifa tão cara do transporte coletivo? Foi bom você ter dito isso, né? Se realmente, infelizmente eu acredito que não, eu tenho certeza que o prefeito vai se sensibilizar, né, e vai dar um outro rumo a essa história. Mas se houver homologação desse valor pelo Poder Executivo, Maceió vai ficar com a passagem de ônibus mais cara do Nordeste, superando aí, como você falou, Recife, Fortaleza, Salvador, né? Então, ela é cara, né, por vários motivos, mas a gente vai ser aqui o mais simplificado possível, por causa de quê? Da questão da gratuidade. Sim. Uma das coisas é a questão da gratuidade. Então, nós temos a gratuidade aí com o idoso, a gratuidade aí dos militares, a dos deficientes, as meias passagens para os estudantes. E por que fica caro? Porque nem a prefeitura e nem o governo do estado subsidiam essas gratuidades. Sim. Não é que é para deixar de ter gratuidade, não. Mas é que é para o governo, tanto poderia ser o municipal como o estadual, subsidiar parte dessa gratuidade. Isso não ocorre. Infelizmente, essa conta vai para quem? Vai para quem paga a passagem. Agora a pergunta, pessoal, a reclamação é generalizada, né, quando se trata da qualidade do transporte coletivo. Por que as pessoas reclamam tanto por essa qualidade de transporte? Videlan, antes de reclamar, as pessoas deveriam primeiro conhecer o que é o serviço público de transporte. A gente sabe que existe aí um contrato entre a prefeitura e as empresas. É claro que esse contrato nasce de uma licitação, né? E que nesse contrato fica muito claro o que é para um e o que é para outro fazer. O que é que a prefeitura, as obrigações da prefeitura e as obrigações das empresas. As empresas têm a obrigação de quê? De manter o serviço regular, de dar a segurança, né? E principalmente de atualizar a frota. E não é isso, infelizmente, que acontece. O que a gente vê é o cidadão, né, no meio dessa confusão toda, sendo obrigado a pagar uma passagem que, infelizmente, não condiz com a realidade do serviço prestado. Agora, hoje nós temos uma convidada aqui, exatamente, no quadro Emprego e Renda. Quero convidar aqui para participar com a gente, Zé, por favor, a nossa convidada aqui, a Charlene de Barros. Vem, Charlene. Ela que é do Comitê de Redução da Passagem, não é isso, Zé? Isso, eu vim trazê-la aqui. Você está acompanhando isso? Eu estou acompanhando, mas porque a gente tem, né, eu tenho, graças a Deus, esse contato com Charlene e ela deixa a gente por dentro. Então, eu queria que Charlene aproveitasse esse tempo que a gente está liberando aqui para ela, para dizer também, dar
um resumo do que está acontecendo em relação a esse assunto, Charlene. Então, muito obrigada pelo espaço, bom dia. Bom dia. É importante dizer que, assim, desde janeiro foi instituído um comitê pela redução da passagem. Claro que o tema foca na questão tarifária, mas não é o propósito do comitê. O propósito do comitê é fazer justamente esse controle social sobre o transporte público, né? Pensando que é um direito à cidade, né? É o direito de ir e vir, mas o direito também da mãe acessar o seu trabalho, da senhora acessar o seu posto de saúde, do estudante acessar a sua escola. Então, nessa perspectiva, o comitê ele preza por esse controle social. E diante desse controle social, a gente viu muitas irregularidades no contrato de licitação. É um contrato de licitação de 2015 e 2016 passa a ser vigente, né? E a partir de 2016, o que existe, e a gente foi feita uma análise pelo comitê, que todos os aumentos tarifários foram sempre acima da inflação. Você falou, né, um aumento de 12,32 acima da inflação. Na verdade, isso não ocorre só nesse momento. Desde 2016, né, acessando as contas relacionadas ao aumento da tarifa, foram sempre acima da inflação. E aí, o que é que o comitê quer? Continuar esse diálogo com o poder público, com a prefeitura, com o Conselho Municipal de Transportes, que nos surpreendeu em chamar uma reunião extraordinária para decidir isso um dia após o Natal. E não é esse tipo de diálogo que a gente gostaria de manter, né? E é importante também dizer que o comitê ele representa vários movimentos sociais, são mais de 35 movimentos sociais nesse controle social. Quantas pessoas hoje formam o comitê, por exemplo, Charlene? Olha, a gente tem uma frente ampla de 35 movimentos sociais e cada movimento aí agrega os centros acadêmicos, o DCE da UFAL e outros DCEs também. Tem representante das empresas nesse comitê? Não. Não. O Conselho Municipal de Transporte é que tem os representantes das empresas. Isso é muito mais um movimento da sociedade civil organizada para fazer justamente esse controle, esse contraponto. E é importante dizer que, assim, durante esse diálogo, a gente conseguiu algumas vitórias no Ministério Público, junto com o Ministério Público de Contas também, justamente a auditoria. Certo. E aí o prefeito, lá em janeiro, pós a auditoria dia 25, ele assumiu um compromisso com os macioenses. De só discutir a questão da passagem pós-auditoria. E o Ministério Público nos sinalizou que essa auditoria não foi finalizada. Isso é importante se dizer. Então, o compromisso do prefeito precisa ser mantido, né? E, diante disso, a gente vai continuar um diálogo com o Ministério Público agora dia 7, na sede do Ministério Público, às 10 horas. E também, um dia antes, a gente está chamando a população para se mobilizar no centro da cidade para discutir. O prefeito precisa nos escutar, né? Isso. Então... Esse quadro, como é que está, Charlene, a respeito das tratativas? Hoje, o governo ele tem, através da prefeitura, se mostrado disposto a reduzir a possibilidade da tarifa. O que é hoje, por exemplo, o ideal para o comitê? Isso é muito importante, né? Saber o que é ideal. Manter os 3,65 ou chegar a um valor um pouco maior, mas que não chegue aos 4,10? Eu queria fazer um adendo aí ao que a Charlene está falando, e essa é a sua pergunta, que muitas vezes as pessoas só se atêm à questão do aumento da passagem. Então, o que tem que se verificar, e Charlene acabou de dizer, é a tal da modicidade tarifária. Que é o quê? É o equilíbrio que as pessoas têm que cobrar o ano todo. O equilíbrio entre o serviço que é prestado e quanto é que a gente pode pagar. Tanto é que, para chegar nesse valor da tarifa, tem que fazer a análise de quem é que vai pagar, de o quanto essas pessoas, o macioense, pode pagar e que serviço é que vai ser prestado. Então, a gente espera que o prefeito, eu tenho certeza que o prefeito vai ser sensível a essa causa, vai se unir, aí vai se reunir com a sua equipe técnica e vai chegar a tal da modicidade tarifária, que é o equilíbrio entre o que as pessoas podem pagar e esse serviço que está sendo prestado, que infelizmente não é ainda o ideal, não é o que Maceió poderia utilizar. Na verdade, os dados comprovam que é realmente um dos piores serviços em tempo de espera, na acomodação, quer dizer, o tempo da idade da frota é sempre ultrapassado. E desde a licitação, quando foi feita, os ônibus que vieram não foram ônibus novos, então é importante salientar isso.
É claro que Recife, por exemplo, tem uma proporção muito maior, mas a questão desse controle social em relação ao transporte público é algo que a gente precisa aprender, né? Então, enquanto cidadão, a gente precisa entender qual é o compromisso da prefeitura? É como poder concedente mediar essa relação com os empresários para que o serviço realmente seja prestado de qualidade. E o contrato tem, quando você aluga uma casa, por exemplo, tem duas partes aí. Quando você, nesse processo, é um processo que a prefeitura está concedendo e os empresários têm um contrato que precisa ser mantido. E essas cláusulas normalmente estão sendo quebradas desde 2016. Então, é importante dizer, assim, que o serviço que está sendo prestado não atende minimamente aos requisitos contratuais. Então, não faz sentido você fazer um processo licitatório para que ele não seja cumprido, né? Entendi. A respeito dessa participação da Charlene aqui com o nosso Israel Lessa no quadro Emprego e Renda, para deixar claro aqui, inclusive, a participação dos dois, né? O Israel, titular aqui do quadro Emprego e Renda, trazendo esse aumento da tarifa no transporte coletivo aqui em Maceió, e a Charlene também como representante de um movimento que tem mais de 30 pessoas que quer a redução desta passagem. O Israel, a Charlene, eu vou aqui, inclusive, perguntar para ela nesse momento a respeito desse posicionamento da Prefeitura. A Prefeitura se defende, tá certo, dizendo que não fez o reajuste no ano passado, ou seja, desde 2017, que não se tem, desde 2018, perdão, desde 2018, que não se tem reajuste na passagem. Isso é um argumento cabível para o momento vivido pelo Brasil, por exemplo, para fazer um reajuste na tarifa, na opinião de vocês? Olha, eu volto a dizer, o que tem que ser feito, verificado nesse exato momento, é a distorção entre dar um aumento de 3, 4 vezes o valor da inflação. Se não houve um aumento no ano passado, que se chegue a tal da modicidade tarifária que foi tão bem falada aqui pela amiga, pela colega Charlene, né? Que é essa questão. Qual é a realidade hoje de Maceió? Realmente, será que Maceió pode ter uma passagem mais cara do que Fortaleza, mais cara do que Salvador, mais cara do que Recife? Então, tudo isso, volto a dizer, é uma questão para ser analisada pela equipe técnica, ainda está na mão da Prefeitura, a bola está com eles agora nesse exato momento, e a gente espera que essa sensibilidade realmente aconteça, principalmente nesse momento, no momento onde a gente vive no pior estado em relação à desigualdade social, o pior estado na geração de emprego, e que quem vai acobertar, quem vai, infelizmente, vai sobrar principalmente para aquele empregador. Porque o empregado, o assalariado, ele já é descontado ali os 6% do salário dele já na fonte. Então, vai sobrar a grande maioria do aumento que for dado agora na passagem de ônibus, vai cair nas costas dos empresários, daquele dono da farmácia, do dono do mercadinho, do dono do açougue. São essas pessoas que vão cobrir, infelizmente, essa diferença. Então, a gente espera, nesse exato momento, é que haja cautela.